Alô pessoal, direto ao ponto aqui. O futuro do técnico Renato Portaluppi no comando do Grêmio, a permanência ou não do Renato, não está diretamente ligada ao resultado que o Grenal do próximo sábado, marcado para o estádio Beira-Rio, possa apresentar. Quem que fala isso? Quem fala isso é Antônio Brum, vice-presidente de futebol do Grêmio, numa entrevista coletiva concedida na manhã desta sexta-feira. E é sobre isso que eu quero falar com você aqui, em nome da KTO. Jogue com responsabilidade e também em nome do frigorífico Borussia, produtos feitos pela nossa gente. A questão do Renato foi uma das perguntas colocadas para o Antônio Brum. Aliás, no momento em que o Internacional coloca seu treinador para falar na semana Grenal, e isso aconteceu na quarta-feira, na manifestação do técnico Roger Machado, o Grêmio não coloca o seu treinador. O Grêmio coloca o seu vice-presidente de futebol. Soube até que houve uma sugestão. A própria assessoria de imprensa do Grêmio teria dito: olha, Renato, seria legal que você falasse, jornalistas estão pedindo isso, mas o Renato rapidamente diz que não, e quando o Renato diz não, não há quem faça ele mudar de ideia. As outras instâncias do Grêmio, o próprio Antônio Brum ou mesmo o presidente Alberto Guerra, sequer cogitaram de conversar com o Renato. Quem sabe você vai lá e fala: não, Renato decidiu que não iria falar, não se sabe exatamente por quê, certamente para evitar que fossem colocadas questões a respeito da sua chegada, que aconteceu apenas na terça-feira. Então, certamente, com esse pensamento na cabeça, o Renato disse: não vou falar, e acabou não falando. Mas a questão da permanência dele, a pergunta foi feita: a permanência do Renato pode estar ligada ao jogo? Aí Antônio Brum respondeu o seguinte: eu não posso balizar o planejamento de um clube do tamanho do Grêmio por um jogo só. A temporada foi abaixo, isso o Antônio Brum admitiu, essa expressão foi utilizada por ele, mas não será o Grenal que irá decidir o futuro. Então, independentemente do que venha a acontecer, mesmo que o Grêmio perca o jogo, em nada a vida do Renato será abalada dentro do Grêmio. A não ser que aconteça uma goleada. Bom, em caso de goleada, a pressão às vezes se torna insustentável para qualquer presidente, mesmo o presidente Alberto Guerra, que tem essa vinculação tão forte com o Renato. Mas, cá para nós, goleada em Grenal não é uma coisa muito comum, e acho que os dois clubes, os dois times, os dois técnicos se conhecem muito bem e seguramente armariam estratégias que evitasse que uma das duas equipes acabasse dando uma goleada. Então, mesmo que o Grêmio perca o jogo, de repente perde aí por 1-0, até por 2-0, nem isso vai abalar a convicção que a direção do Grêmio tem no trabalho do técnico Renato Portaluppi. Aliás, também a questão do planejamento para a próxima temporada foi colocada para o Antônio Brum, o nome de Luiz Felipe Scolari, o Felipão, para ser uma espécie de coordenador técnico. Ele disse que essa possibilidade não foi cogitada, mas já se sabe que o Renato, e aí está mais uma prova de que realmente nada irá fazer com que ele se afaste nesse momento. Renato já estaria sugerindo nomes para serem contratados pelo Grêmio no ano de 2025. Isso é a prova mais definitiva, a prova mais clara de que realmente a tendência é que ele permaneça. A não ser, repito, que aconteça um desastre, que o Grêmio perca uma série de jogos, acabe ficando ali no abismo, na beira do abismo do rebaixamento, porque senão parece que a situação realmente já está decidida. Aliás, a direção passando a mão por cima da cabeça do Renato em relação à sua chegada apenas na terça-feira é mais uma demonstração disso. Houve até uma explicação do Antônio Brum dizendo que já estava tudo combinado mesmo depois da partida contra o Fortaleza, jogo que o Grêmio venceu na Arena. Naquele momento, após aquele jogo, já havia se decidido que a partida ou o início da preparação na semana Grenal não contaria com o Renato, que só chegaria na terça-feira. Ocorre, segundo Antônio Brum, que nesse meio tempo a CBF marcou o jogo contra o Atlético Mineiro. Aí a semana acabou ficando um pouco mais curta, mas o combinado já estava colocado ali, não no papel, mas colocado verbalmente. Então, esta é a situação.
Independentemente do que venha acontecer no jogo do próximo sábado, nada será alterado na vida do Grêmio. E o torcedor, muitos torcedores que ficam espantados, ficam preocupados com essa possibilidade, vão ter realmente que aceitá-la como uma realidade. Grande abraço, muito obrigado a você pelo seu carinho com esse canal. Até a próxima!